Louvado o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa reflexão. Gostaria de estar lendo o Evangelho segundo João, capítulo 3, texto conhecidíssimo de todos nós que lemos a Bíblia. Gostaria de fazer essa pequena reflexão com os irmãos, para a gente poder situar o que João, o evangelista, o João está querendo dizer para nós. João capítulo 3, vamos ler do 1 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admirem se eu te dizer, importa vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é santa, poderosa, para nos convencer, para nos converter, para nos mudar o nosso destino, o nosso rumo. Olha, Deus, toma, Senhor, nas tuas mãos agora, Senhor, e aplica essa palavra no nosso coração, de uma maneira simples, como simples é o Senhor, como simples é a tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu se importa com o seu povo, que nesse momento, Pai, se encontra se preparando, Pai, para ouvir a tua mensagem. Fica conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto a gente já leu mais ou menos 1000 vezes, né? Talvez exagerando um pouco. Mas, na verdade, esse texto é muito conhecido. Nós conhecemos essa história. E sabemos aqui que Jesus vai repetir várias vezes para Nicodemos: importa vos nascer de novo. Então, a palavra-chave desse texto aqui, ela é nascer de novo. Tanto é que Nicodemos, ele não vai entender espiritualmente o que é nascer de novo. Ele está pensando que é carnalmente. Talvez por isso que Jesus vai dizer que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas, irmãos, falando do novo nascimento, essa é a nossa reflexão dessa noite. Graças a Deus, porque nós tivemos um novo nascimento. A Bíblia ou melhor, nós vamos ver que nós temos o nascimento normal e o nascimento espiritual. Todos nós nascemos da nossa mãe, que é o nascimento natural. Mas depois vem o nascimento sobrenatural, que é o encontro com Jesus. Graças a Deus. Gostaria de dizer para você que não teve esse encontro ainda, ore a Deus, peça a Ele que você tenha um encontro real com o Senhor. O novo nascimento só acontece quando nós encontramos com Deus
Esse foi o caso aqui de Nicodemos. É claro que depois nós vamos encontrar algumas passagens Nicodemos mais à frente. Mas aqui Nicodemos então não entendia nada sobre o novo nascimento. Era um grande mestre, sabedor das coisas terrenas, mas o Senhor vai acudir ele porque ele não entende as coisas espirituais. E nós sabemos, irmãos, como que é difícil a gente entender as coisas espirituais. Não é fácil. Pensar no céu, pensar em ressuscitar. Eu já tenho falado com a igreja aqui, não é fácil. Nós pensamos que é fácil. Eu acho que, assim, só o encontro real para acontecer com Jesus, para acontecer o sobrenatural, para a gente entender essas coisas. E é claro que depois, para tirar também, é muito difícil. Eu acredito que ninguém tira. Tanto é que vemos as pessoas lá no passado sendo estraçalhadas pelo leão porque ninguém conseguia tirar. Ou você nega que você sai ileso, ou você vai morrer diante dos leões, diante da fogueira e etc. E assim tem sido. Então a fé é difícil entender. Nós só entendemos quando realmente encontramos com Jesus. Vamos dar mais um exemplo aqui de Paulo, que se encontrou com Jesus, ficou cego 3 dias, né? E aí, então, ele vai entender quem é Jesus, na verdade. Isaías, falamos tanto aqui em Isaías, que se encontrou com o Senhor, capítulo 6, e ele se acha incapacitado, mas depois que ele encontra com o Senhor, ele vai se achar capaz. Falando desse novo nascimento, aqui, deixando por último, Nicodemos, já falamos dele, mas a última coisa que eu queria falar dele é que ele era bom em alguma coisa, ele era mestre. Mas, na verdade, quando parte para a vida espiritual, esse Nicodemos não entendia absolutamente nada. Mas eu gostaria, irmãos, de dizer que para você que já nasceu de novo, já, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso, nós temos que demonstrar algumas questões em nossas vidas. A primeira coisa que o novo nascimento nos traz é fé. A grande fé que nós encontramos, né? E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, nós crescemos. Pela fé, nós vencemos. Pela fé, nós pregamos. Porque Paulo, aos Coríntios, ele vai dizer assim que se nós não acreditássemos, não tivéssemos essa fé, e se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria toda a nossa pregação, vã seria a gente estar aqui agora falando com você. Paulo vai dizer que eles sabem quem tem crido. Isso é fé. E nós precisamos também saber disso. Que nós temos que ter essa fé. O novo nascimento, ela vem nesse meio de ferramenta para a gente suportar as dificuldades do mundo, ela vem com a fé. E fé, não somos nós que queremos crer. O Senhor coloca isso no nosso coração. Se fosse por nós mesmos, a gente não ia crer. Tantas coisas que a Bíblia fala para a gente e a gente acaba crendo. Né? Não é porque você quer. Só queria aqui dizer algumas coisas, né? Quanto à abertura do Mar Vermelho, quanto a Jonas, né? Passar 3 dias dentro do peixe, depois sair vivo de novo, isso é fé, né? Jesus ressuscitar, Lázaro ressuscitar, né? Nós cremos que vamos ressuscitar, isso é fé. Então, o novo nascimento vem acompanhado, o Senhor dá essa ferramenta para nós, para a gente ter fé. Estamos passando por grande dificuldade, mas temos fé absoluta que nós vamos sair dessa, né? Caiam 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, nós não seremos atingidos, né? Então, confie nisso, crê nisso, confie em Deus, e o novo nascido em Cristo Jesus, ele tem fé. É por isso que ele cresce, é por isso que ele prega, é por isso que ele mantém a obra missionária do Senhor, é porque ele acredita que tem um Deus que pode melhorar o homem. O novo nascido, ele crê que Deus pode agir na história, em qualquer momento, e acabar com uma história errada que deva estar acontecendo. Então, a primeira coisa que nós podemos ver, falando do novo nascimento, ele nos dá esse aparato da fé. Uma segunda coisa, irmãos, que nos dá
o novo nascimento em Cristo, ela vem, né, acompanhada de esperança. O homem que não tinha mais esperança, ele tem esperança. O homem que andava desesperado, agora ele não pode mais ser desesperado. Por quê? Ele tem uma esperança em Deus, porque Deus prometeu tantas coisas, né? Uma delas, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse momento que nós estamos passando por dificuldades, Deus está do teu lado. Basta você olhar para Ele. Basta você pedir para Ele que te acompanha, quando sai de casa, quando vai para o trabalho, quando vai para a igreja, quando volta, quando está em qualquer lugar. Então a esperança, ela vem com o novo nascimento. Ela vem com o nascido de novo. Nós temos esperança de melhora. Nós temos esperança de que o Jesus vai voltar um dia para nos levar, vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Quantas promessas Deus fez para nós. E nós cremos nisso, irmãos. E como já disse, ela vem acompanhado, o novo nascimento vem acompanhado da fé, vem acompanhado da esperança. Se a gente não tivesse esperança, irmãos, não adiantaria nada. A gente tem esperança. Do quê? Novo céu, nova terra, volta de Jesus, são promessas. E nós temos a esperança de que essas profecias, elas se cumprem na vida da igreja. Então, além da fé estar no novo nascimento, além da esperança estar no novo nascimento, uma coisa básica também, que é básica, mas difícil de ter, que ela vem acompanhado, o novo nascimento também, ela vem acompanhado do amor, né? Do amor. Do amor que nós devemos ter uns pelos outros, do amor filéu, né? Segundo o grego. Nós temos que ter esse amor, aquele que, a Bíblia diz que, aquele que matava, não mate mais, né? Então, quando a gente mata alguém é porque a gente não ama. Então, a Bíblia diz isso. Aquele que roubava, aquele que rouba alguém, nós andamos hoje preparando cercas elétricas, um monte de aparato, né? Aquele que ama, ele não rouba. Então, uma das coisas que vem acompanhada, a Bíblia diz que Jesus troca o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, né? Aquele homem que era rude, aquele homem que era mau, difícil, quando ele se encontra com Jesus, Jesus vai trocar o coração de pedra dele. E nós precisamos saber que esse amor, o amor de Jesus, o amor ágape de Jesus, nos alcança. E nós passamos a ter esse amor por cada um dos irmãos, pela igreja de Cristo. Nós temos o amor pelo trabalho missionário, nós temos o amor por aquele que está desprovido de qualquer coisa, amor por aquele que não conhece a Cristo. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque aquilo que nós estamos passando, se nós temos fé, esperança, nós, através do amor, nós demonstramos a essa pessoa que nós temos alguma coisa diferente. E essa diferença pode ser o amor que a gente não tinha antigamente. Então, o maior amor, nós podemos falar de amor, que Jesus demonstrou isso por nós, morreu na cruz por nós, desceu da sua glória, e ele veio morrer por mim e por você, né? Esse é o grande amor. Nós devemos imitá-lo. Paulo vai dizer, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós também temos hoje no mundo inteiro, nós temos uma carência de imitar alguém, não é verdade? Tem gente imitando gente errada aí, mas Paulo diz assim, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós vamos imitar Jesus, nós queremos ser igual a Ele. Então, esse novo nascimento que Nicodemos não estava entendendo, que nós passamos por ele, e que oramos para você que está nos ouvindo, que não passou ainda pelo novo nascimento, esse tipo de novo nascimento, essas coisas que vêm no bojo do novo nascimento, é que nós queríamos deixar aqui. Fé, esperança e amor. Até parece com hino, né? Tem um hino que fala em fé, esperança e amor. E tem um texto que vai dizer sobre essas três coisas, que o maior deles é o qual? O amor, né? Os irmãos que estão aqui presentes responderam. E é verdade. Da fé, da esperança e do amor. O maior deles é o amor que Jesus demonstrou ali na cruz por nós. Irmãos, concluindo, gostaria de ler aqui também, para concluir, dizendo sobre falando no novo nascimento, 1 João 5, de 1 a 5, a fé que vence o mundo. Presta atenção na leitura desses 5 versículos aqui, que ele é importante para o fechamento do que nós falamos.
Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Isso é fé. Eu que estou falando para vocês, é um parênteses aqui. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Então concluímos aqui, irmãos, dizendo que a fé, a nossa fé, ela vence o mundo. A fé, nós cremos no Senhor que fez os céus e a terra. E essa fé é que vai fazer a gente vencer os nossos obstáculos, vencer o mundo, vencer a cada coisa que chega a nós querendo nos derrotar. Não como cristão, se você é um novo nascido, você tem essa fé, e essa fé é que vai vencer o mundo. Dia a dia nós precisamos pedir a Deus. A Bíblia diz: se você não tem fé, peça a Deus que Ele vai dar gratuitamente. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude, como novos nascidos em Cristo, termos fé, esperança e amor. Que Deus nos abençoe. Então, irmãos, continuando com nossa reunião de oração e reflexão, gostaria então de passar aos pedidos de oração que temos que fazer. Primeiro pedido, irmãos, é sobre as cidades que estão passando pelas dificuldades, né, na região sudoeste, que é a cidade de Guielópolis, Jardim, Bonito, por ali, e também não esquecer das outras, né, essas são mais as afetadas no momento. Então nós queremos pedir por essas, temos igreja, temos irmãos por lá, temos as pessoas que estão por lá, então nós precisamos orar por esses moradores dessas cidades. Gostaria também de pedir oração pelos enfermos da nossa igreja. Gostaria de pedir oração pelos desempregados e aqueles, quase um paradoxo, né? Contrário a esse pedido nosso aqui, é pelos desempregados e por aqueles que vão trabalhar, né? Porque os desempregados não têm emprego e os que vão trabalhar têm que trabalhar e passa pela dificuldade de encontrar alguém ali que está com o vírus e ser transmitido. Então oremos por essas duas classes, né? Os que têm trabalho e os que não têm trabalho. Pedimos também oração pelos idosos da nossa igreja, pedimos pela igreja e todos os seus membros, né, que estão em casa nesse momento, e que você possa participar dessa reunião de oração e saber das notícias da nossa igreja, pelos pais e filhos da nossa igreja também. Pedimos também pelo mundo e pelo nosso Brasil, pelo nosso país, né? Porque nós temos visto um mundo medroso, cheio de medos, e não é para menos por aquilo que nós estamos passando. Mais ainda, orar pelos enlutados, né, por aqueles que perderam seus queridos, né, gente nova ainda e que deixaram as suas famílias, né, e perder alguém na família, aqueles que já perderam sabem como que é. Então, oremos pelos enlutados do mundo inteiro. Oremos também pelas pessoas que estão na linha de frente na saúde, médicos, enfermeiros, os motoristas, todos aqueles que se encontram ali trabalhando na linha de frente da saúde, que Deus possa dar coragem, possa dar condições psicológicas, possam afastá-los, né, de contraírem esse vírus. Então nós oramos por esses irmãos que estão na linha de frente. Oramos também para que todos estão pedindo pelo fim deste momento, né? Pelo restabelecimento de todas as coisas, volta da normalidade. Então peça a Deus também por isso. Pedimos a Deus também pelos governantes do mundo inteiro, do nosso Brasil, e que Deus aquiete o coração dos governantes, né, e eles possam governar para o bem do povo. Foi assim que foram, para isso que foram chamados. Então, irmãos, passemos então a esses pedidos. Gostaria que você anotasse na sua casa aí esses pedidos de oração durante essa semana inteira, não só na quinta-feira, mas direto você pudesse estar
orando. E não esqueça de mandar os seus pedidos de oração para nós, como já dissemos. Irmãos, passamos então a orar por esses pedidos aqui. Oremos, convidar os irmãos aqui também para nos fazermos essa corrente de oração em prol desse pedido que nós fizemos aqui. Oremos. Nosso Deus, obrigado por ter um Deus tão grande que responde às nossas orações. É claro, Deus, que nós estamos de acordo com a tua soberana vontade. O Senhor responde a hora que quiser, da maneira que quiser. Nós somos os teus servos, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, sabe da realidade nossa, sabe dos pedidos que fazemos ao Senhor, daquilo que realmente o nosso coração deseja, mas nós queremos, ó Deus, que seja feita a tua vontade, como foi a oração de Jesus ali, Pai, antes de ser entregue, Deus. Nós pedimos que o Senhor venha de encontro, Pai, com as necessidades do teu povo. O povo, Senhor, que confia em Ti. Um povo que nós, como nós falamos aqui nessa noite, o Senhor deu fé para nós. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Pedimos que o Senhor também aumente a nossa esperança no Senhor. Porque vem dias melhores, Pai. Nós cremos nisso. Abençoe, Senhor, para que tenhamos também o amor por aqueles que precisam, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento de oração e reflexão. Oramos, ó Deus, pela cidade de Guelópolis, por adjacências ali. Que o Senhor esteja ali, o Senhor, junto com a liderança, para que possam, Senhor, logo, muito breve, ser resolvido esse problema que está por ali, Deus, desse vírus. Pedimos a Deus pelos enfermos da nossa igreja, pedimos, Senhor, pelos desempregados, também por aqueles que têm que trabalhar e, de repente, Senhor, se encontram no meio, Senhor, dessa pandemia. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja com os nossos idosos. Abençoe, Senhor, a cada um deles, dando força, renovando, Senhor, a cada dia as suas forças. Peço também, ó Deus, pela igreja e pelos seus membros que agora, Senhor, estão afastados, não podendo se encontrar, Pai, mas que o Senhor esteja ali nas suas casas, suprindo as necessidades de cada um deles, Pai. Pelo nosso país, pelo mundo, para que encontre, Deus, uma vacina, para que possa, Deus, curar esse momento que estamos passando, Deus. Oramos também pelos enlutados, ó Deus, aqueles que precisam ser consolados, e o Teu Espírito Santo é o Consolador. Console, ó Deus, aqueles que nós não conhecemos, aqueles, ó Deus, que passaram por esse momento e perderam algum familiar, algum membro da sua família, Pai. Oro também pelas pessoas que estão, ó Deus, na linha de frente da saúde, os médicos, enfermeiros, motoristas, Deus. Esteja ali, ó Deus, cuidando dessas pessoas, livrando, Senhor, do mal, e que eles possam, Senhor, se manter firmes, inabaláveis, porque, ó Deus, estão mexendo, tratando de vidas, Pai. Oro também, ó Deus, para que aconteça o fim deste momento que passamos, para que nós possamos restabelecer os nossos dias normais, a nossa vida, Senhor, de idas e vindas, aonde pudermos ir, Pai, aquela nossa vida cotidiana que queremos, ó Deus, que faça-se o restabelecimento, Pai. Enfim, ó Deus, oramos pelos governantes do nosso Brasil, do mundo, Senhor, porque a globalização, ó Deus, há um país conectado com outro, Senhor, e assim, ó Deus, a globalização chega e nós oramos, Senhor, por todos esses, por todo mundo, Senhor, por todos os governantes de todo mundo, que eles possam governar para o povo, olhar para o povo, Senhor. Foi para isso, ó Deus, que eles foram chamados, Deus. Gostaria de lembrar também do nosso irmão Anderson, que se encontra conosco. Abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho. Oramos, Senhor, pelos membros também da Igreja da Nova Lima, Pai. Esteja ali, ó Deus, com aqueles irmãos que também estão afastados da mesma forma como nós, mas que a sua fé, ó Deus, não desfaleça e que eles também tenham a esperança, a fé, o amor, ó Deus, e estejam, ó Deus, colaborando ali naquele bairro, Senhor, com o Teu Evangelho, para o progresso do Evangelho, que nós não possamos, ó Deus, ser egoísta, pensar só no bairro que estamos, mas, ó Deus, pensar também no mundo, Senhor, que precisa do Senhor. Pedimos, ó Deus, pelo pastor da primeira igreja, os pastores dali, ó Deus, pastor Flávio da Nova Lima, abençoa, Senhor, essas vidas, Pai. Esteja fortalecendo a cada um de nós, Pai. Nós pedimos, ó Deus,
esteja, Deus, com essa equipe que está aqui à frente, ó Deus, levando essa imagem, levando esse som da oração, da palavra, da música, Senhor, até os lares cristãos, e que essa palavra, Deus, ela não volte em vão, que ela, Deus, encontre um lugar no nosso coração e ela faça grandes efeitos, Pai. Nós oramos, Pai, agradecidos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Chegando ao final, irmãos, da nossa reunião e reflexão, né, da palavra de Deus nessa quinta-feira, os nossos pedidos finais são que você nos acompanhe, como já falamos, né, para o nosso bem, que a gente acompanha, o crescimento nosso, e gostaríamos de pedir que você esteja aos domingos, 18 horas, às quintas-feiras, às 18 horas, nos acompanhando aqui, e que Deus abençoe a igreja neste momento.